Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou ler com você, querido, apenas o verso 1. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como ele havia amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Eu vou ler novamente. Ora, antes da festa da Páscoa, a festa dos judeus, nós sabemos que a crucificação foi em meio à festa da Páscoa. E Jesus sabia que aquela seria a derradeira hora, o derradeiro momento, aquela noite seria a derradeira, a última. A hora de passar deste mundo para o Pai. O que é isso? Ele fala da morte, a morte de cruz. E a Bíblia diz, querido, que o ministério dele foi amor, porque ele havia amado os seus enquanto ele estava no mundo. Mas em especial nessa noite e nesses momentos que antecediam a sua morte, ele amou-os até o fim. É sobre esse amor que eu quero falar com você. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos e por um momento buscar a revelação dele. Querido Deus e amado Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Um amor que nos conquistou, porque foi o Senhor quem nos conquistou. Aliás, eu estava perdido, eu estava cego, nu, errante, desgraçado na vida, porque a tua graça não fazia parte da minha vida. E o Senhor me encontrou, assim como o Senhor encontrou a cada homem, a cada mulher, a cada servo teu que está aqui, que está em casa. Obrigado pelo teu amor, papai, que se revelou de uma maneira tão especial. E o Senhor nos amou ainda sendo pecadores, e o Senhor trouxe à existência um novo entendimento. E nós estamos aqui, Pai, para compreender um pouco mais da tua palavra. Revela teu amor à tua igreja. Revela, Pai, que amor é este, que se compadece sem esperar nada em troca. Enquanto a mensagem ela estiver sendo revelada, Espírito Santo, é o Senhor quem convence. Por isso visita o coração do menor ao maior, e que todos saiam daqui dizendo: o Senhor falou comigo. Que assim seja a tua palavra, a tua mensagem, em nome de Jesus, e todos que creem digam amém, e graças a Deus. Meus queridos, o texto fala da derradeira noite, desse momento, querido, que Jesus está vivendo, e ele está junto com os seus discípulos. A palavra fala que esses homens que representam o início, a igreja, o início da igreja, a igreja que a partir de 12 foi se multiplicando e chegou até os dias de hoje na igreja de Jaguariúna. Alcançou você. Mas a Bíblia diz, querido, que esses homens diferentes, interessante que eu estou lendo um livro até que o próprio pastor Nelson me presenteou, que fala da personalidade dos 12. Eles eram homens completamente diferentes. Homens que tinham um propósito, mas que eram totalmente diferentes. Homens que foram sendo lapidados, homens simples, a maioria deles. Homens que tinham falhas como eu e como você, mas homens que o Senhor amou e amou até o fim. E eles sabiam disso, porque eles tinham no Cristo o Pai, o amigo, o conselheiro, o orientador. Aquilo que certamente faltava na vida de cada um deles, porque a história deles mostra isso. Se o Senhor permitir, ainda haverá um culto que eu falarei brevemente, rapidamente, da personalidade e do que Deus fez na vida daqueles 12 homens.
Mas hoje, querido, eu quero falar desse amor que o Senhor, enquanto esteve com eles, a Bíblia diz que amou-os até o fim. Quando eu leio a expressão amou até o fim e amou enquanto esteve no mundo, o Espírito Santo me disse que Ele amou não somente quando os discípulos, para representar a igreja, porque Ele amou a todos, Ele amou a multidão, que mesmo a multidão que estava ali interessada, né, querido, pelos milagres, preste atenção, amado, pelos milagres, pelos pães, pelas carnes. Nós ainda temos parte da igreja interesseira, infelizmente. A igreja que vem por aquilo que Ele pode dar. Mas Ele estava procurando discípulos, aqueles que querem imitar, aqueles que querem amar como Ele amou. Estes são discípulos. A Bíblia diz que Ele amou a todos, amou até o fim. O Espírito Santo me diz, querido, que quando essa expressão é revelada, significa que Ele não amou somente quando os discípulos acertavam. Porque eles acertaram algumas vezes. Eu penso que o mestre pôde olhar para eles e dizer, não, Pedro, você evoluiu. João, realmente você tem amor. Tomé, você creu agora sem tocar, sem ver. Eu penso que cada um deles evoluiu. Mas o Senhor não amou somente quando eles demonstravam evolução no caminhar. O Senhor também amou cada um deles quando eles erravam também. O Senhor não somente amou os homens quando eles retribuíram algo que foi feito para eles. Porque o amor de Deus, querido, Ele não espera retribuição para poder fazer. Ele simplesmente faz. Ele simplesmente ama. Ele simplesmente se doa. A Bíblia não diz que Jesus amou alguns dias. Porque na maioria dos homens, me parece que nós amamos alguns, outros nem tanto. Amei essa pessoa hoje. Hoje ela fez uma coisa que me desagradou, já não amo tanto assim. Jesus amou até o fim. Jesus não ficou com um álbum de figurinhas na mão, dizendo, esse aqui eu não vou com a cara, esse aqui eu não vou com a cara, esse aqui eu vou separar porque é bom. Jesus amou a todos. Jesus não ficou olhando as aparências para dizer, não, eu fui com a fachada desse aqui, ó. Esse aqui parece ser gente fina. Jesus não disse, querido, como às vezes nós dizíamos no passado, não fui com o santo daquele. Nosso santo não bateu. Não é? Engraçado que o santo ficou tudo para trás e você continua dizendo, não fui com a cara dele. Se converteu em parte, né, querido? Nós somos assim. Às vezes nós olhamos uma pessoa e nós rotulamos. Que bênção. É mesmo? Você conhece? Não, mas estou vendo, parece uma bênção. Mas às vezes nós olhamos e dizemos, não gostei. O Vinícius eu estou olhando daqui. Eu não fui com a carinha dele. Nós rotulamos. Nós trazemos para perto aqueles que nós achamos que devem estar perto. Mas nós nos afastamos daqueles que nós dissemos, esse eu não quero estar perto. Aliás, pastor, eu até mudo de lugar para não ter problema. Jesus amou a todos e amou até o fim. Jesus amou Judas. Não me diga, amou o Judas. E amou o Judas até o fim. Porque Jesus sabia que naquela noite, naquela mesa, nessa derradeira noite, nesta mesa, Ele mesmo disse, alguém que está no nosso meio vai me trair. E Ele amou o Judas. Pastor, Ele não tacou pedra no Judas? Não. E eu vou revelar meu pecado. Eu já taquei. Aliás, aqui, quem já tacou pedra no Judas? Querido, não fica a mãozinha assim não, que pensa que é só eu, né? Levanta essa mão lá no céu.
Tá vendo? Confessou seu pecado. Aí, pastor, não sei o que é isso. Querido, tinha, viu? No meu tempo tinha gente que amarrava o Judas na moto e saía. Uma crueldade com o abençoado. Punha fogo. Lá em Minas tinha isso, Dinho? Oi? Fogo com amendoim. No Judas. O Judas era uma desculpa para o amendoim. Essa eu nunca tinha ouvido. Jesus amou Judas. Pastor, mas ele foi lá e beijou. Como pode? Ele andou com Jesus. Ele viu as maravilhas de Jesus. Mas Jesus sabia, querido. O homem era ganancioso. Ele amava Jesus? Eu penso que sim. Mas ele não amava mais Jesus do que ele amava o dinheiro. E amando mais o dinheiro, ele se revelou. E ele se doou ao dinheiro. E ele se vendeu ao dinheiro. Mas ele não queria seguir Jesus? Eu penso que sim. Mas o dinheiro atraiu. Por isso Judas se vendeu. Se não fosse verdade o amor, Jesus não teria dado ao próprio Judas a função de ser o tesoureiro dos discípulos. Mas ele vai entregar o dinheiro para o ladrão. Não, querido, ele vai dar a oportunidade para o ladrão mudar. Isso é amor. Isso é antes de julgar e dizer, não tem jeito, olha, não fica perto, porque eu já ouvi uma história. E aí Jesus fazia diferente, né? Ele trazia, eu já ouvi toda a tua história, aliás, eu conheço teu coração, mas vem para cá, Judas, eu vou te dar a oportunidade de mudar. Ele fez com o Judas, ele fez com o Ricardo, ele fez com... Ele amou até o fim. Amém, querido? Pastor, mas será que Jesus em algum momento, amando tanto como você está falando, amando essas pessoas, ele não foi surpreendido por elas? Porque é muita ingratidão, pastor. Não é assim? Ai, amei demais, amei, fiz de tudo, pastor. Você não sabe o que eu fiz para aquela pessoa, mas não teve um obrigado. Na verdade, que você está fazendo para você mesmo, né? Você está esperando um obrigado. Você está esperando ser exaltado. Eu não sei o que você está esperando, mas o fato é que às vezes nós fazemos, querido, e fazemos de coração. Só que, lá no fundo, nós queremos ser reconhecidos. Aí eu estou fazendo por esse marido, mas eu quero que ele mude. E se ele mudar, a minha vida vai melhorar. Tem a ver com salvação? Não tem, eu quero que ele seja salvo. Mas se ele for salvo, aí ele vai cuidar de mim, ele vai me amar, ele vai me presentear. Às vezes nós fazemos esperando receber. E é bom receber? Claro que é bom. Eu não estou falando que há pecado nisso. Mas esse amor de reciprocidade, de esperar algo em troca, ele não vai resistir, querido, se tiver uma dureza do outro lado, uma vida que decidiu não amar. E se ela estiver ainda inundada pelo pecado, querido, aí que o efeito é terrível. Por isso eu tenho que saber bem de que maneira eu escolhi andar. E Jesus sabia, eu vou amar e vou amá-los até o fim. É a decisão dele. Houve ingratidão. Será que ele não foi surpreendido pela ingratidão de muitos? Querido, houve ingratidão, mas surpreendido ele não foi. Ele foi traído. Será que ele sabia que ele ia ser traído? O Judas, será que fez sem ele saber? Querido, ele sabia que seria traído. O Judas não surpreendeu ele.
Diga para o teu irmão, o Judas não surpreendeu Jesus. Não surpreendeu. Aliás, querido, ele sabia bem qual era a natureza humana quando ele desceu na terra. Quando o Senhor falava dessa mensagem, Ele me mostrou por um momento o Pai, o Deus Pai falando com o Deus Filho. O quê? Foi isso. O Deus Pai falando com o Deus Filho. Apontando a terra, mostrando o que havia na terra, como o homem havia se transformado. Porque no plano original, Deus criou o homem, sua imagem, sua semelhança, para que pudesse se relacionar com Ele, para que pudesse estar com Ele, para que pudesse amá-lo, sem um efeito do pecado. Mas quando Deus Pai fala com o Deus Filho, Ele diz: o efeito do pecado afastou o amor deles. Eles estão muito mais sujeitos a odiar do que a amar. Eles estão muito mais sujeitos a não perdoar do que perdoar. Eles se tornaram egoístas. O próprio Deus olhando o homem e o efeito que o pecado trouxe, eles nascem em pecado. Davi no Salmo 51 diz: eu nasci em pecado, do ventre da minha mãe eu fui gerado em pecado. O homem já nasceu, querido, com uma natureza pecaminosa. Natureza o quê? Ai, pode dizer, querido, natureza o quê? Ele já nasceu, querido, com todos esses sentimentos florescendo nele. O próprio bebê, querido, ele já nasce dizendo dá e dá. E tenta tirar dele. Fala, não. Nós nascemos querendo para nós. Eu vou fazer, mas olha, se não retribuir também eu já afasto. Eu já risco. Eu já abandono. Nós somos assim. Quando Deus Pai diz ao Deus Filho, tudo que eles estão vivendo é efeito do pecado. Eles não nasceram para viver dessa forma. Eles nasceram para me amar. E por que eles não me amam? Porque o pecado separou. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre você e Deus. E separado pelo pecado da presença de Deus, todos os sentimentos que afloram no teu corpo, embora às vezes você seja de Deus, reconhecendo que Jesus é o Senhor, o corpo, querido, tem uma luta para voltar ao plano original. A amar de verdade, a perdoar de verdade, a não esperar nada em troca, querido, para colocar um sorriso nos seus lábios, a parar de dizer, eu já fiz tudo, pastor, mas não recebo nada, quer saber? Eu desisto. Jesus amou até o fim. Jesus não desistiu de nenhum de nós. Mas você, querido, vai precisar aprender novamente a ensinar o teu próprio corpo, e quando eu digo corpo, mente, emoções, a amar de novo e a fazer a coisa certa. Olha o que Paulo diz em Romanos no capítulo 7. Abra lá. Quem é que vai falar? Paulo. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 7. Você está falando de Saulo? Não, estou falando de Paulo. Estou falando já de um homem que reconhece Deus como Senhor. Aleluia. Estou falando de um homem, querido, que vai ser um exemplo para nós. Mas era homem. E ele mesmo diz, Romanos capítulo 7, você encontrou? No verso de número 19, olha o que diz a palavra. Porque não faço o bem que quero. O que ele quer fazer e não consegue? O bem. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas é diga, pecado que habita em mim. Ele está dizendo, querido, que há algo dentro dele que faz com que ele não faça o bem, mas ele faça, querido, o mal que ele não quer fazer, mas o pecado domina. Acho então, verso 21, que esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, o que há dentro, aí eu tenho paz na lei de Deus, eu tenho Jesus, eu escolhi servir. Mas vejo nos meus membros, onde que ele vê? No membro, no corpo, nas emoções, no sentimento. Eu vejo outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É o Paulo dizendo aquilo que Deus está dizendo a Jesus. O pecado faz com que eles possam agir de uma maneira pecaminosa. O homem distante de Deus, querido, ele é exatamente o que Paulo está dizendo. Às vezes ele até tem Jesus, mas é uma luta fazer a coisa certa. É uma luta abandonar a velha criatura. É uma luta, querido, manter o corpo louvando, engrandecendo, e os sentimentos dizendo eu amo independentemente daquilo que eu vou receber em troca. Eu não faço acepção de pessoas, eu simplesmente amo. Jesus está recebendo a orientação do Pai. O Pai está dizendo, eles foram separados da minha presença. Quando eles foram separados, 2 Coríntios, a palavra de Deus diz, querido, no capítulo de número 4, no verso 4, que Satanás cega o entendimento desses homens. E esses homens estão distantes de Deus, porque eles foram cegos, e cegos eles não vão amar. A humanidade foi corrompida. O homem está cada vez mais distante de Deus. O homem sem Deus, cada vez mais distante. E os que aceitaram, querido, é uma luta para amar Deus. Quantos vão restar? Poucos. Porque se o homem sem Deus, ele faz tudo que é pecaminoso, ele não aceita, ele não reconhece o Senhor. Preste atenção, olhe para frente, queridos. Você está disperso. Eu repreendo toda dispersão em nome de Jesus. Eu repreendo o teu olhar para os lados. Eu repreendo a tua mente que não está aqui. Em nome de Jesus. E digo que o amor do Senhor há de conquistar o seu sentimento hoje, para a honra e glória dEle. A voz vem do altar, amém? Tudo que Jesus fez, querido, Ele fez baseado no amor. Ele não desistiu de mim e de você, Ele não desistiu das famílias, Ele não desistiu de homens e mulheres que traíam, que conspiravam, Ele não desistiu de nenhum de nós. Ele amou até o fim. Diga para o teu irmão, Jesus amou até o fim. Aleluia. Diga novamente para este homem, para essa mulher, Jesus amou até o fim. E quando Jesus desceu, querido, porque o plano do Pai foi esse, quando tudo estava pecaminoso, quando o homem já não amava mais, quando o homem estava distante, quando o homem estava cego, Deus propôs ao Filho uma solução para trazer de volta alguns para a sua presença. E Ele disse, você vai precisar descer. E você vai precisar ensinar cada um deles a amar. E você vai precisar amá-los até o fim. Mas para isso você vai ter que se despir da sua glória e você vai ter que se colocar no meio deles como homens. E Jesus, ao olhar aquilo, Ele disse, se for para trazer alguns de volta, eu deixo a minha glória e desço na terra como homem.
Eu vou dizer novamente, querido, porque isso não é pouco não. Se for para tirar a cegueira daquele homem, se for para mudar o coração daquela mulher, se for para ensinar amor de verdade àquela igreja, eu desço, eu me desfaço de mim mesmo, e eu vou provar que é possível amar até o fim, que é possível amar mesmo recebendo traição, é possível amar independentemente se esteja próximo ou se esteja interessado em algo, é possível amar pessoas, e eu descerei e eu amarei até o fim. Filipenses no capítulo 2, no verso 7 e 8 diz, ele se despiu da sua glória, ele deixou a sua origem de Deus, e ele se colocou na forma de homem. O Pai havia dito, para você trazê-los de volta, você precisa descer. E quando ele desceu, ele se desfez da forma de Deus e se colocou na forma de... Ele se desfez da forma de Deus, se colocou na forma de... Quando ele estava sendo gerado dentro do ventre de Maria, ele já sentiu a rejeição dos homens. Como assim? Quando Maria está prestes a dar luz, ela vai procurar um lugar. O texto diz isso. O Evangelho diz isso. E ela vai na casa de um, na casa de outro, na hospedaria de um e de outro, e todos disseram, você vai pagar algo? Eu não tenho dinheiro. Mas de graça eu não posso te receber. Você precisa pagar pela hospedagem. E não receberão Jesus. Talvez ela bateu na porta de alguns homens que disseram, não, eu estou ocupado, eu tenho coisas a fazer. Aliás, eu nem conheço vocês, de onde vocês vêm? Eu não vou ceder a minha casa para um desconhecido ter o filho aqui dentro. Jesus sentiu no ventre a rejeição dos homens, a falta de amor da humanidade. Onde é que ele foi nascer? Num estábulo. Ele nasceu num estábulo, querido, porque os homens não quiseram receber, porque os interesses dos avarentos não permitiam pousar sem pagar. Haviam muitos Judas ali. Aliás, querido, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Os homens continuam interesseiros, os homens continuam avarentos, os homens continuam olhando para si mesmos, os homens brigam entre si, entre famílias, por causa do dinheiro. E Jesus está mostrando o quê? Ame até o fim, porque você é o meu representante. Ele não encontrou lugar, mas ele precisava amá-los. Romanos 5,8 diz que Jesus morreu por mim e me amou quando eu era ainda pecador. Ele não te amou perfeito, viu, querido? Ele te amou pecando. Ele te amou, querido, no mundo. Ele te amou, querido, cheio de milindres. Ele te amou, querido, revoltado com a vida, porque você não teve um crescimento, porque você não teve um pai que te amou. E nós ficamos, querido, justificando a nossa personalidade, porque você talvez não teve uma mãe presente, talvez você não teve irmãos que compartilharam de um sentimento de família, e nós, querido, vamos nos apegando nas coisas desse mundo, e nós vamos determinando a nossa própria personalidade, e nós vamos lançando para os nossos cônjuges, que eles têm que aprender a conviver conosco, porque eu nasci assim. Se você me ama, você tem que me aceitar assim. E nós levantamos placas, eu sou revoltado de nascença, eu mudo constantemente,
Eu amo alguns e não amo outros. Eu tenho fases de estar bem e fases que não fale comigo. E nós vamos requerendo do mundo, querido, o que nós deveríamos doar ao mundo. Nós estamos buscando nas pessoas o que nós deveríamos dar. Jesus, Ele amou enquanto Ele esteve no mundo, Ele amou até o fim. Amou os ingratos, amou os interesseiros, amou, querido, aqueles que cuspiram nele, Ele amou até o fim. O que Ele recebeu em troca? Pregos nas mãos, pregos nos pés, mas Ele amou até o fim. Ele não fez acepção de pessoa alguma. Ele não amou somente o judeu, Ele amou o grego, Ele amou o romano, Ele amou o gentil, Ele amou a mim. Ele amou a todos nós. Ele não se afastou de pessoas, Ele se aproximou de pessoas. Ele não viveu uma vida isolada, Ele saiu do céu para viver no nosso meio. É por isso que Ele deve ser exaltado. É por isso que quando eu louvo, Tu és exaltado. Eu não penso numa roupa, numa casa, eu não penso num dinheiro, eu não penso em trabalho, eu penso na cruz. Ele me amou até o fim. Quando Ele desceu, Ele sabia quem era a humanidade. Quando Ele desceu, Ele sabia exatamente como eu e você, nós éramos ingratos, egoístas. Eu estou bem se as coisas à minha volta estiverem bem. Eu amo se eu estiver num dia bom. Ele amou até o fim. E o Pai disse: você vai precisar descer, ser exemplo de amor para todos e ainda dar a vida por eles. Essa foi a missão a Jesus. E Ele disse: eu descerei. É para conquistar aquele homem, aquela mulher. É para trazer de volta o Ricardo. Ai, disse o nome, querido. Eu descerei. E eu vou amar até o fim. E eu vou amar até o fim. E a palavra de Deus diz em João 3,16 que Ele amou o mundo. Diga, que deu o único, o que nele não mais tenha. Deus Pai deu a vida do Deus Filho. Que esse amor, viu, querido, é um amor assim que não explica. Por isso, João disse: é de tal maneira, para que todo que nele crê. Quantos aqui creem nele? Ele deu a vida para que você, crendo nele, não pereça mais. Não viva a vida que você vivia mais. Não deixe, querido, de amar pessoas. Que você perdoe, que você tenha uma nova maneira de viver. Que você, querido, possa não se destruir com os teus sentimentos e suas emoções. Que você possa ser alguém sincero. Que você não pereça. Que você não se perca. Aí diz amém. Mas que você tenha. E o homem, em troca, o que deu? O mesmo evangelho de João, no mesmo capítulo 3,16 diz isso. Que Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que Ele tinha, para que você tivesse vida, para que você não se perdesse. Mas em João 3,19 não diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Deus deu a vida do Filho, e os homens amaram as trevas e não quiseram a luz. Ainda hoje, há muitos homens, há muitas mulheres dizendo não para a luz. Há muitos dizendo: a hora que der eu vou lá, pastor. A hora que der eu aceito. Como se a igreja ou como se Deus precisasse deles.
Eu preciso de Jesus. Aí conta para o teu irmão, eu preciso de Jesus. Sou eu que preciso. Aleluia. João 12:43 diz assim: amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É por isso, querido, que você não consegue amar pessoas se você não amar a Deus. Eu vou dizer novamente, se o amor de Deus, se o amor de Jesus não conquistar o teu ser de dentro para fora, você não vai amar pessoas. Você vai continuar com aquele sentimento de rotular pessoas, de gostar de algumas, de não gostar de outras, de olhar para umas e dizer, é minha irmã, mas não termina o culto, querido, já vai lá fora. E nós esquecemos tudo. Esse dia o João me chamou. O João é quem cuida dos carros lá fora. E ele disse, pastor, já é a segunda vez que a moça faz, por isso eu vou te falar. Ela saiu do culto, e porque o carro, acho que o irmão pôs o carro um pouquinho mais atrás, e a pessoa acho que está aprendendo a dirigir, mas falou um monte para outra. E quando ele falava, eu digo, mas como a palavra de Deus é real, que diz que o inimigo, querido, já está lá fora esperando para roubar a tua semente. E você perde a bênção por um carro estar ocupando a traseira do seu veículo. Quando nós não estamos bem, nós entramos nos comércios, nós queremos ser os primeiros a ser atendidos. Nós não suportamos filas. Nós não suportamos os erros das pessoas. Às vezes a pessoa agenda lá o teu horário, você fala, mas passou na minha frente. Nós somos impacientes. Que amor é esse? Você está sendo observado. O céu está esperando a sua aprovação. Segundo Coríntios 5, eu estou terminando. Digno é o nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Quando Jesus desceu na terra, ele sabia que os homens estavam contaminados. Ele sabia que a natureza humana estava com o efeito do pecado. Por isso ele entendia, mesmo quando ele era traído, mesmo quando ele não recebia amor de volta. Aliás, a missão dele era trazê-los de volta para o amor. Por isso ele não desistiu. Porque ele sabia que sem o efeito do pecado, aquele homem amaria. Aquela mulher voltaria para a sua presença. Por isso que Jesus não desiste de nós, querido. Ele sabe que você em Deus, você dará muitos frutos. Você encontrou 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, repita isso, já passaram. Diga, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Inclusive, meus irmãos, aquela coisa que você dizia, talvez até hoje, eu sou assim,
e você vai ter que me amar assim, e eu nasci assim, e os meus pais me criaram assim, e a minha identidade é assim. Ô, coisa velha. Ai, me chamou de velho. Não, não é isso não. Estou falando que essa coisa é velha. Em Jesus, diga, tudo se fez novo. Diga para o teu irmão, que ele disse que está do teu lado aí. Em Jesus, tudo se fez novo. Diga para ele, eu disse, tudo. E tudo isso provém de Deus. Olha o verso 18. E tudo que você acabou de dizer, essa mudança, essa transformação, esse amor, essa coisa que Jesus fez, tudo veio dele, que nos reconciliou. Lembra do véu que rasgou? A presença que de novo eu posso ter acesso? Que nos reconciliou consigo mesmo, através de quem? Jesus Cristo, que nos deu por ministros da reconciliação. Querido, ministro da reconciliação. O que você é? Diga, ministro da reconciliação. O que é isso de pessoas que você vai buscar e trazer de volta para o amor de Deus? Não são pessoas que você vai afastar, não são pessoas que você vai dar um mau exemplo, mas são vidas, querido, que através do teu testemunho, você vai trazê-las de volta para o Senhor. Isso vai exigir de você comportamento. Ministros da reconciliação. Esse título é do céu, viu, querido? Não é a Filadélfia que está te dando, não. Esse título é do céu. Isto é, Deus estava com Cristo, olha a reunião entre eles, reconciliando consigo o mundo. Aquela reunião, querido, de Deus Pai falando com Deus Filho. Vamos trazer eles de volta? Vamos. O que faremos? É claro que os dois, aliás, os três são um. Mas a conversa do Deus Pai com o Deus Filho é: para trazê-los de volta, para reconciliar de volta na minha presença, você precisa descer. Eu vou descer. Você precisa amá-los. Eu vou amar. Mas eles não vão dar nada em troca. Mesmo assim você vai amar. Eu amo. Eles vão cuspir em você. Eu vou amá-los. Eles vão trair você. Eu vou amá-los. Eles vão pregar você. Eu vou amá-los. Eles olharam debaixo da cruz e disseram: se você é o Filho de Deus, saia daí então. E até o fim ele amou, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Ele foi pregado entre ladrões, do lado direito, do lado esquerdo. Os outros tinham por que estar ali, mas que condenação havia sobre ele, igreja? E ele amou até o fim, ele salvou até o fim. E quando tudo estava prestes a terminar, ele não jogou nenhuma praga sobre eles. Ele não jogou nenhuma maldição. Ele não separou o judeu do romano. Ele buscou a todos. E eu penso que por um momento ele pensou naquilo que o pai havia dito. E ele disse: Pai, tetelestai, está consumado. Eles podem te amar de novo. Eles podem se aproximar de novo. Eles podem ter o sentimento bom de novo. Eles podem amar sem interesse de novo. Eles podem amar sem receber nada em troca de novo. Porque o pecado foi tirado. E os que me aceitarem, nova criatura são. As coisas velhas já passaram e eis que tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo.
não lhes imputando os seus pecados. O que é isso? Ele não rotulou você, querido, como um pecador. Ele não chamou você e disse: deixa eu ver quanto pecado você tem. Ele te amou e te transformou numa velha criatura sem perguntar o que você havia feito. Ele não te imputou pecado e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que agora nós somos embaixadores da parte de Cristo. Você é o quê? Diga: representante do mesmo amor de Cristo. Não me diga isso. É isso mesmo, pastor. Você é o quê? Representante do mesmo amor de Cristo. Como é o amor de Cristo? Ama sem interesse. Não faz distinção de pessoa. Não espera nada em troca. Você é representante dele, querido? De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu estou encerrando dizendo: mais do que apresentar Jesus, nós precisamos representá-lo. Eu vou dizer novamente, igreja bendita, homens e mulheres que estão aqui essa noite e que estão em casa, mais do que apresentar Jesus, nós precisamos representá-lo, principalmente na adversidade, principalmente, querido, nos momentos contrários, onde às vezes nós saímos de si. Não é assim? Às vezes dentro da igreja acontecem os momentos em que nossa mente não é capaz às vezes de discernir, querido, que Ele está aqui amando você. Eu preciso amar pessoas. Amém, amado? Olha, eu te chamo de amado toda hora. Você já percebeu? Diga para o teu irmão: preciso te amar, amado. Aleluia. Querido, o caminho que você escolheu não é um caminho para você mesmo. Ai, pastor, eu escolhi viver assim. Então você está só. Porque o caminho que eu escolhi é viver com Jesus, e Jesus transforma. Diga: Jesus transforma. Jesus traz à existência uma nova vida. Eis que as coisas velhas não servem para nada. Por isso ele diz que passaram. Elas passaram.